extraordinário, imenso, né? É verdade que geramos uma situação para que ele tivesse mais tempo com bola, para que ele pudesse ser o jogador livre e em função do que pensávamos que o Palmeiras poderia nos oferecer de pressão, e ele aproveitou esse momento dele com bola, mas eu acredito que ele cresceu no jogo a partir de defender bem. A fase defensiva dele estava impecável e isso foi dando confiança para ele. E depois, cada minuto que passava era uma jogada mais espetacular que outra e para mim foi o disparado melhor jogador em campo. Obrigado. Aqui, por favor. Felipe, boa noite. Sidão Marinho da Litoral News. Você falou sobre o seu avô e eu, durante a semana, lembrava muito daquela foto que até na sua aposentadoria os torcedores levaram para o mosaico do Maracanã. E fico imaginando, né, o que seu avô estaria pensando neste momento, vendo o neto pela primeira vez disputando Libertadores sendo campeão pela primeira vez disputando como treinador da Copa do Brasil, provavelmente também no Campeonato Brasileiro inteiro, e fazendo história no Clube do Coração, naquele clube que um dia ele te ensinou a amar. Você é o primeiro nome na história do Flamengo a levantar Libertadores como jogador e treinador. Como está o sentimento do coração do Felipe Luiz, rubro-negro, tanto olhando para a infância, tanto para agora? Que a gente viu no final do jogo, né? Você caiu no gramado, chorou, abraçou o Boto, abraçou depois os auxiliares. Queria que você compartilhasse um pouco desse DNA rubro-negro que o seu avô passou neste momento aqui com a galera. Como eu falei, até é difícil falar porque eu me emociono, porque eu tenho ele muito presente. Comigo penso muito, converso muito com ele. E tenho certeza que ele está orgulhoso. Tenho certeza disso. Obrigado. Aí. Felipe, boa noite. Parabéns pela conquista. Você, em 2019, já tinha uma carreira consolidada na Europa, na seleção brasileira, família constituída na Europa, e até por essa herança do seu avô, uma rica herança de torcer pelo Flamengo, você optou por retornar ao futebol brasileiro. Queria que você fizesse essa retrospectiva, desde essa decisão, que foi uma decisão de vida de você, até chegar a essa conquista brilhante. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Bom, aí essa escolha tem muito a ver com a minha esposa, que me incentivou muito para vir para cá. E desde então nunca me senti mais vivo, mais desafiado, mais emocionado, mais com sentimentos vivos. E o Flamengo proporciona isso, né? Aqui a cobrança ela é infinita, mas a alegria também ela é equivalente, né? Então, desde que cheguei aqui no Flamengo, fui muito iluminado, como eu falei na coletiva depois do Racing. Antes de chegar aqui, o Flamengo tinha uma final de Libertadores, agora tem 5, tem 4 títulos. E vai continuar ganhando sem o Felipe, vai continuar ganhando sem o Arrasca, sem o Bruno, mas eu tenho certeza que o nosso passo por aqui foi muito válido, está sendo muito válido, está sendo muito valioso. E estamos deixando um clube muito melhor do que encontramos. Isso me deixa extremamente orgulhoso, porque eu cresci vendo o Flamengo também não na melhor das situações. Obrigado. Aqui na frente, por favor. Felipe, Vitor Nicolau, da Flamengo TV. Parabéns por mais essa Obrigado. Conquista. Felipe, numa final entre duas equipes tão parelhas em investimento, em história na competição, né, em qualidade técnica, normalmente a gente espera que o jogo vá ser igualmente parelho, que as duas equipes vão iniciar com um plano de jogo de vitória, querendo a vitória a qualquer momento. No primeiro tempo, o que eu pelo menos percebi foi um Palmeiras picotando o jogo, gastando muito tempo, pressionando a arbitragem, e o Abel na coletiva ainda reclamou da arbitragem. Você acha, no segundo tempo, depois do gol do Flamengo, que vinha amassando, o Palmeiras, naquele seu estilo de bola longa, teve uma grande chance, poderia ter empatado, o futebol pode ser jogado. Mas você considera que, diante de tudo isso que a gente falou, hoje saem 2 vencedores daqui, o Flamengo e o futebol? O Flamengo, sim. O futebol, pelo que eu entendo de plano de jogo e pelo que o Palmeiras nos gerou de dano no primeiro jogo, no primeiro jogo, no jogo do Maracanã,
eu entendia que eles queriam explorar muito bola nas costas dos nossos laterais e principalmente transições. Então, boa. Cuidado. De novo ele, foi ele. Você gostou, né? Rapaz. Cuidado. Dá uma toalha, cuidado. Alcula. Tá gelado? Felipe. Obrigado. Lucas! Foi você? Foi você que me molhou? Bom, continuamos. Sobre cada um tem uma estratégia muito clara. O Flamengo normalmente joga com bola, tenta propor, tenta pressionar e claro que uma das nossas que deixamos para o nosso adversário são alguns contra-ataques, né? E eles têm jogadores muito velozes, muito rápidos e determinantes na frente, como o Vitor Roque e o Flaco. Então, uma das nossas estratégias também foi manter nosso lateral na última linha e principalmente do lado oposto para evitar essas transições tão letais do Palmeiras. Mesmo assim, eles conseguiram. Então, assim, cada treinador tem seu plano. E eu não digo que é uma vitória do futebol, porque, por exemplo, o plano do Fluminense no Mundial de Clubes foi o que levou a equipe brasileira mais longe. Então, cada plano de cada treinador tem uma validez e cada treinador acredita com as suas armas e as características dos jogadores para poder vencer. Olá, Felipe, boa noite. Felipe Esbardella, do portal Jogada 10 e do Voz do Esporte. O Abel, na coletiva, antes de você entrar, ele afirmou que o Flamengo foi melhor e merecedor. Você consegue revelar para a gente algum outro traço da sua estratégia para fazer o Flamengo pouco sofrer perante esse forte time do Palmeiras? E, se me permite uma segunda, você mudou algum tipo de plano quando o Palmeiras anunciou a escalação com 3 zagueiros? Obrigado e parabéns pela conquista. O Abel falou bem durante a coletiva anterior que ambos os adversários se conhecem muito. Não tem muito para onde fugir. Os jogadores são os que são, jogaram um ano inteiro. Eles não sabia se ia ser essa escalação que ele utilizou, mas eles jogam da mesma forma, com muitos encaixes, que geram dificuldade para você criar chances, te levam um jogo onde é perigoso o zagueiro conduzir bola, os laterais passarem. Então, um dos planos que eu posso abrir para você foi atacar um pouco pior, mas nos precavermos muito do contra-ataque, porque sabemos que depois que o Palmeiras faz um gol é muito difícil você reverter o placar. Obrigado. Por favor. Felipe, boa noite. Ivan Trindade, canal Fla Urgente. Essa final para a torcida do Flamengo, toda final de Libertadores é especial, mas essa talvez fosse mais especial. Ela curou várias feridas que tinham com 2021, com aquele escorregão do Andrés e tudo. Isso é uma coisa que você e o elenco levam em conta, a carga emocional para a torcida e como o que poderia acontecer caso houvesse uma derrota? E isso é uma coisa que é levado em conta, ou você prepara o jogo e o time como se fosse uma final normal, ou essa carga a mais, por exemplo, nesse caso de uma nova final contra o Palmeiras, é levado em conta? Quando o Palmeiras eliminou a LDU, eu acho que todo mundo, né, tinha um sentimento de que seria melhor enfrentar a LDU.
E o primeiro discurso que eu tive para os jogadores naquele momento foi que não. É claro que na teoria era melhor enfrentar a LDU no final, mas não. Um jogo dessa grandeza merece um adversário rival direto do Flamengo nos últimos anos, merece um rival à grandeza do que é esse jogo. E vai fazer, e falei para eles, vai fazer com que seja a maior final da história da Libertadores, e nós vamos jogar ela. E nós queremos jogar essa final. Então esse foi o meu primeiro discurso, porque, claro, quem não estava assistindo aquele jogo, no fundo, com o sentimento de que passasse a LDU. Que a LDU foi campeã da Libertadores, tem uma história muito grande e que poderia chegar aqui e também ser campeã, mas entendo muito o sentimento desse momento. E eu acho que o nível do nosso adversário valoriza ainda mais o esforço, a vitória. A parte mental da final de 21 não entrou em campo para ninguém, tinha poucos jogadores aqui. E se tivesse perdido, fizemos o nosso melhor, como eu falei, eu seria julgado pelo resultado, mas eu acredito muito no que estou fazendo. E esse é o caminho que eu tento passar para os jogadores. Obrigado. As duas últimas agora, ok? Por favor. Felipe. Sí. Felipe, buenas noches. Álvaro Pérez desde Barranquilla, Colombia. En español, por favor. Felipe, le quería consultar cómo hace una institución como Flamengo, sí, conjugando el trabajo en distintas áreas, interdisciplinar, deportiva, dirigencial, médica, nutricional, para lograr un fortalecimiento institucional y consolidarlo durante varios años. Son 3 títulos en 7 años para el Flamengo, proyectándolo al más alto nivel en Sudamérica y llevarlo, por supuesto, a nivel mundial. Muchas gracias y felicitaciones. Esa es una pregunta más para el presidente del club que para mí, ¿no? Pero yo que soy parte de ese proceso, puedo decir con tranquilidad de que el club en 2013, ¿cuándo fue? ¿2013? 13. Empezó a reestructurarse, pagó sus deudas, pasó años difíciles y a partir del momento con toda la masa, la cantidad de gente, de aficionados que tiene Flamengo, se convirtió en una potencia, ¿no? Hoy es un club súper organizado, estructurado, con futuro, hace muy bien planteamiento de las temporadas que vienen y eso nos da a nosotros que trabajamos aquí la posibilidad de luchar por títulos. No te garantiza ganar, pero te da la posibilidad por tener los mejores jugadores, la mejor estructura, los mejores césped, mejor viajes, y esto te facilita mucho el trabajo, con la cual me siento privilegiado. Gracias. A última. Felipe, boa noite. Felipe, cada jogo ele exige um nível de atenção e de estresse, você sempre fala disso. E na final de 2021, que o Flamengo perdeu para o Palmeiras, jogadores do Palmeiras saíram falando que o Abel havia identificado um erro de posicionamento no sistema defensivo do Flamengo, de onde saiu o gol naquela ocasião do Rafael Veiga, o primeiro gol do Palmeiras. Em algum momento, durante a preparação para o jogo de hoje, aquela situação do Abel saber os erros de posicionamento, saber tudo, veio na sua cabeça e fez você redobrar a atenção para esse jogo, até na questão de escolher Léo Ortiz ou Danilo, o Varela, que entrou muito bem hoje, o Lino ou o Cebolinha. Você tinha algumas dúvidas para a partida de hoje. Eu queria saber se em algum momento você teve isso, assim, claro na sua cabeça, o que aconteceu lá em 2021. Obrigado. Bom, não por acontecer em 2021, mas sim, cada jogo acontecem erros na qual eu identifico, minha equipe técnica, meu auxiliar, o Ivan, a gente identifica esse erro, porque são possíveis planos de jogo dos adversários contra nós. Então, nos últimos jogos, cometemos alguns erros e o que meu trabalho é corrigi-los durante a semana, independente se vai ser o Palmeiras ou se vai ser o Ceará, quem for. Boa. Cuidado. De novo ele, foi ele. Você gostou, né? Cuidado. Dá uma toalha, cuidado. Alcula, pô. Tá gelado? Felipe.
Lucas! Foi você? Foi você que me molhou? Bom, continuamos. Sobre cada um tem uma estratégia muito clara. O Flamengo normalmente joga com bola, tenta propor, tenta pressionar e claro que uma das nossas que deixamos para o nosso adversário são alguns contra-ataques, né? E eles têm jogadores muito velozes, muito rápidos e determinantes na frente, como o Vitor Roque e o Flaco. Então, uma das nossas estratégias também foi manter nosso lateral na última linha e principalmente do lado oposto para evitar essas transições tão letais do Palmeiras. Mesmo assim, eles conseguiram. Então, assim, cada treinador tem seu plano e eu não digo que é uma vitória do futebol porque, por exemplo, o plano do Fluminense no Mundial de Clubes foi o que levou a equipe brasileira mais longe. Então, cada plano de cada treinador tem uma validez e cada treinador acredita com as suas armas e as características dos jogadores para poder vencer. Olá, Felipe, boa noite. Felipe Bardella, do portal Jogada 10 e do Voz do Esporte. O Abel, na coletiva, antes de você entrar, ele afirmou que o Flamengo foi melhor e merecedor. Você consegue revelar para a gente algum outro traço da sua estratégia para fazer o Flamengo pouco sofrer perante esse forte time do Palmeiras? E, se me permite uma segunda, você mudou algum tipo de plano quando o Palmeiras anunciou a escalação com 3 zagueiros? Obrigado e parabéns pela conquista. O Abel falou bem durante a coletiva anterior que ambos os adversários se conhecem muito. Não tem muito para onde fugir. Os jogadores são os que são, jogaram um ano inteiro. Eles não sabia se ia ser essa escalação que ele utilizou, mas eles jogam da mesma forma, com muitos encaixes, que geram dificuldade para você criar chances, te levam a um jogo onde é perigoso o zagueiro conduzir bola, os laterais passarem. Então, um dos planos que eu posso abrir para você foi atacar um pouco pior, mas nos precavermos muito do contra-ataque, porque sabemos que depois que o Palmeiras faz um gol, é muito difícil você reverter o placar. Obrigado. Por favor. Felipe, boa noite. Ivan Trindade, canal Fla Urgente. Essa final para a torcida do Flamengo, toda final de Libertadores é especial, mas essa talvez fosse mais especial. Ela curou várias feridas que tinham com 2021, com aquele escorregão do Andrés e tudo. Isso é uma coisa que você e o elenco levam em conta, a carga emocional para a torcida e como o que poderia acontecer caso houvesse uma derrota? E isso é uma coisa que é levado em conta, ou você prepara o jogo e o time como se fosse uma final normal, ou essa carga a mais, por exemplo, nesse caso de uma nova final contra o Palmeiras, é levada em conta? Quando o Palmeiras eliminou a LDU, eu acho que todo mundo, tinha um sentimento de que seria melhor enfrentar a LDU. E o primeiro discurso que eu tive para os jogadores naquele momento foi que não. É claro que na teoria era melhor enfrentar a LDU no final, mas não. Um jogo dessa grandeza merece um adversário rival direto do Flamengo nos últimos anos, merece um rival à grandeza do que é esse jogo. E vai fazer, e falei para eles, vai fazer com que seja a maior final da história da Libertadores, e nós vamos jogar ela. E nós queremos jogar essa final. Então esse foi o meu primeiro discurso, porque, claro, quem não estava assistindo aquele jogo, no fundo, com o sentimento de que passasse a LDU. Que a LDU foi campeã da Libertadores, tem uma história muito grande e que poderia chegar aqui e também ser campeã, mas entendo muito o sentimento desse momento. E eu acho que o nível do nosso adversário valoriza ainda mais o esforço, a vitória. A parte mental da final de 21 não entrou em campo para ninguém, tinha poucos jogadores aqui. E se tivesse perdido, fizemos o nosso melhor, como eu falei, eu seria julgado pelo resultado, mas eu acredito muito no que estou fazendo. E esse é o caminho que eu tento passar para os jogadores. Obrigado. As duas últimas agora, ok? Por favor. Felipe. Sí. Felipe, buenas noches. Álvaro Pérez desde Barranquilla, Colombia. En español, por favor.
Felipe, le quería consultar cómo hace una institución como Flamengo, sí, conjugando el trabajo en distintas áreas, interdisciplinar, deportiva, dirigencial, médica, nutricional, para lograr un fortalecimiento institucional y consolidarlo durante varios años. Son 3 títulos en 7 años para el Flamengo, proyectándolo al más alto nivel en Sudamérica y llevarlo, por supuesto, a nivel mundial. Muchas gracias y felicitaciones. Esa es una pregunta más para el presidente del club que para mí, ¿no? Pero yo que soy parte de ese proceso, puedo decir con tranquilidad de que el club en 2013, ¿cuándo fue? ¿2013? 13. Empezó a reestructurarse, pagó sus deudas, pasó años difíciles y a partir del momento con toda la masa, la cantidad de gente, de aficionados que tiene Flamengo, se convirtió en una potencia, ¿no? Hoy es un club súper organizado, estructurado, con futuro, hace muy bien planteamiento de las temporadas que vienen y eso nos da a nosotros que trabajamos aquí la posibilidad de luchar por títulos. No te garantiza ganar, pero te da la posibilidad por tener los mejores jugadores, la mejor estructura, los mejores césped, mejor viajes y esto te facilita mucho el trabajo con la cual me siento privilegiado. Gracias. A última. Felipe, boa noite. Felipe, cada jogo ele exige um nível de atenção e de estresse, você sempre fala disso. E na final de 2021, que o Flamengo perdeu para o Palmeiras, jogadores do Palmeiras saíram falando que o Abel havia identificado um erro de posicionamento no sistema defensivo do Flamengo, de onde saiu o gol naquela ocasião do Rafael Veiga, o primeiro gol do Palmeiras. Em algum momento, durante a preparação para o jogo de hoje, aquela situação do Abel saber os erros de posicionamento, saber tudo, veio na sua cabeça e fez você redobrar a atenção para esse jogo, até na questão de escolher Léo Ortiz ou Danilo, o Varela, que entrou muito bem hoje, o Lino ou o Cebolinha. Você tinha algumas dúvidas para a partida de hoje. Eu queria saber se em algum momento você teve isso, assim, claro na sua cabeça o que aconteceu lá em 2021. Obrigado. Bom, não por acontecer em 2021, mas sim, cada jogo acontecem erros na qual eu identifico, eu e minha equipe técnica, meu auxiliar, o Ivan, a gente identifica esse erro, porque são possíveis planos de jogo dos adversários contra nós. Então, nos últimos jogos, cometemos alguns erros e o que meu trabalho é corrigi-los durante a semana, independente se vai ser o Palmeiras ou se vai ser o Ceará, quem for. Então, é claro que o Palmeiras ele explora um determinado tipo de situações que também vem acontecendo, quadra bem com os erros que vínhamos cometendo nos últimos jogos, então une as correções junto com o plano de jogo e tudo encaixa. Mas é claro que saber como o Abel pensa pelo livro, claro, eu li o livro dele e também as entrevistas, ajuda a entender como ele pensa o futebol, mas depois dentro do campo são os jogadores que colocam o plano em prática, os jogadores que executam, os jogadores que conseguem transformar tudo o que passamos para ele e a linha entre a vitória e a derrota ela é muito fina e hoje foi pra gente. Em 2021 poderia ter sido pra gente também, tivemos aí uma possibilidade no final de vencer o jogo, não vencemos, perdemos. Hoje eles também tiveram a possibilidade de empatar, veio pra gente, então acredito que essa energia e a sinergia que se está gerando desde o começo do ano foi uma coisa que eu falei para eles também. Esse grupo, quando eu olho para eles, eu sinto que é um grupo destinado a fazer história, um grupo que quis desde o primeiro momento botar uma foto na parede e agora eles vão ter essa foto lá na parede do CT e no museu e serão eternos na história do clube.